Fala pessoal, tá começando mais um corte aqui no canal do Arquibancada Tricolor, então fica ligado e vem com a gente. Sobre também os pilares da próxima temporada. O Júlio Casares ele define 3 pilares para o próximo ano, que é o que a gente está discutindo mais aqui. Finanças, que a gente já falou pra caramba aqui de SAF, modelo, base e estádio. Estádio a gente vai falar, porque estádio ainda tem muita coisa, mas a base, a gente já comentou do Marinax, a gente já falou um pouquinho desse modelo, mas só sobre método de formação de jogadores, né, Senna, que é um ponto interessante de ser dito. Hoje o São Paulo vai ao mercado muitas vezes buscando um segundo reserva, um terceiro reserva, como é o caso do Juan Tressoldi, né, que é um cara que chega para ser reserva, vai ganhando espaço e pode custar 30, 20 milhões aí aos cofres do São Paulo. Como é que vocês enxergam também, Tironi, essa transição, principalmente base profissional, e a forma que a base municia o time hoje principal? Porque obviamente tem que ter uma cautela para não queimar jogador, mas tem que ter um lado também de que a base tem que ser para você evitar gastar 50 milhões em Juan e Ferrarese, que você não precisaria gastar essa grana para zagueiro reserva, né? Municiado. Duas coisas, né? Primeiro, eu tive uma entrevista recente lá para o Zubeldia no Bola da Vez, que ele falou assim: a minha missão aqui é revelar 2 jogadores que venham da base, que esses jogadores sejam vendidos e que tragam recurso para o São Paulo. Me parece um discurso bastante alinhado com o que a diretoria pensa da base. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que é importante, nós estamos falando de uma base que, diferentemente de alguns anos anteriores, não está revelando jogadores completamente descomunais. Talvez os últimos, a gente estava conversando com o Arnaldo outro dia, tenha sido a trinca lá, Luiz Araújo, que nem é um jogador, mas é bom jogador, o Neres e o Antony. São esses 3 aí. Uma sequência, de jogadores. Agora, que outros jogadores de altíssimo nível que vai para a Europa, vai arrebentar lá, ou que vai jogar num time grande lá? Não teve mais, né? Tanto que uma das esperanças da base era o Nestor. Sim. Não, o Nestor vai. Me parece que ele chegou num teto. Então, é esse jogador que está sendo... que tem surgido na base do São Paulo. Dizem que essas novas gerações são melhores até, né? Que essas recentes. E teve o caso do Pablo Maia, que teve a contusão muito grave que poderia ser vendido. Que é um ótimo jogador. Mas será que é um jogador de primeiríssima linha da Europa? Não sei. Acho ele muito bom. Né? Então, eu acho que tem essa questão também. Quais são os jogadores que o São Paulo tá revelando para que entre no time titular e tome conta? Tá? Não tem mais. O Beraldo foi o último que nem tinha nascido no São Paulo, né? Ele foi contratado do São Bento, lá, sei lá de onde que ele era veio. do 15 de Piracicaba. Isso, né? Quando você compara com a base do Palmeiras, que vai lá e revela Hendrick e Estevão na sequência, isso resolve 3 anos de vida do Palmeiras. Isso não aconteceu com o São Paulo. Então, acho que tem essas duas coisas. Acho que a base deve ser mais utilizada, mas não é um dos melhores momentos, com a torcida meio impaciente, o time não é muito forte. Quando você bota um cara na base assim, a chance do cara ser queimado... Mas será que o São Paulo não prefere ver, por exemplo, o Juan do que ver um zagueiro da base? Ele prefere ver o Juan do que ver o Igão? Ou ele prefere ver o Jamal do que ver o Riquelme? Talvez acho que o São Paulino vai ter uma paciência agora de, Não vai. Esse aqui é muito ilusório, não vai? talvez. Porque os jogadores... Vai ter... Era a galera que não, porque arrisca aí com o Patrick Lanza, o cara entrou, ninguém aguenta mais. A ilusão com a base, horrível. ela é tão efêmera quanto a perseguição com a base. O Wellington é perseguido, Nestor é perseguido, o Igor Gomes é perseguido, todos os caras vieram da base. Juan era perseguido. Juan, centroavante, perseguido. Então, acho que e o queimar é um pouco isso. Às vezes você tem que usar a necessidade. Eu vejo assim, a base do São Paulo, acho que a base do São Paulo se perdeu recentemente. Esse recorte do Palmeiras, a comparação que o Palmeiras, que o Tironi traz é boa. A gente tem um exemplo próximo, quase familiar, né? O Maurício Barros, nosso companheiro, o sobrinho dele jogava no Palmeiras, o Pedro Lima. Era da seleção brasileira. Jogou na seleção sobrinho brasileira. do Maurício? Joga pra cacete. Foi pra Croácia agora. Tal. Então, joga Puxa. pra cacete, mas não foi aproveitado no time profissional. Chegou a ser capitão do time sub-20, campeão de tudo. Pô, mas o Pedro Lima jogava no Palmeiras, chegou um momento que o Palmeiras, no início da trajetória dele, menino ainda, o Palmeiras, a base não ganhava porra nenhuma. Chegou um momento, trocou o comando, veio um novo comando. E, quantos metros você tem? 1,80m, você fica. O resto, 1,79m para baixo, tchau. Qual é o... não vamos... Ninguém daqui. Vamos começar a contratar o jogador de fora. E assim foi. E aí, uma das primeiras entrevistas que a gente falou com o Belmonte, falou assim, não, o modelo do São Paulo é diferente do Palmeiras. O Palmeiras contrata, a gente quer formar desde os 7 anos. E aí esse modelo começou a se tornar obsoleto.
Até porque em alguns momentos, até o cara de 7 anos, você perde, como o caso do Hendrick. É. Ah, você não tem a estrutura para oferecer para o pai, para a mãe e tal. E aí, cara, o São Paulo começou a formar mal. Ele formava jogador muito frágil fisicamente. Você vê as categorias de base do São Paulo, o cara joga, parece que é sub-17 contra sub-23. Quando joga contra o Palmeiras, então, parece uma. É só você ver. E a gente soube disso pela transição Pedro Lima. Então, já teve um problema aí. Eu acho que a tentativa no início dessa gestão com o Alex, ela era válida, porque o Alex era um recém-chegado, mas é um cara que entendia muito de futebol e não tinha amarras nenhuma. E do time dele, vamos combinar, subiram Natan, Moreira, Beraldo, Luizão, Patrick, Pablo Maia, Marquinhos, Juan, tal, Pedrinho, Vilhena, quase todo mundo subiu. E eles interromperam isso a partir do momento em que não deram a chance para o Alex ir pro profissional. Então eles se perderam um pouco. As trocas, a Menta vai para cá, outro vai para lá. Belete vai. Olha, tudo errado. Mas desde o Alex, desde que começou essa gestão, a informação que eu tinha de todos que trabalhavam em Cotia, a geração boa do São Paulo é a geração 2006. Na época, os caras tinham 15 anos. 2021, 15 anos. A geração 2006 está agora batendo na porta. São esses caras aí. Rian Francisco. O William Gomes, todos são Ferreira, Henrique do Carmo. E tinha uma outra questão, antes da geração 2006. Ninguém tinha contrato amarrado com a porra do clube. Isso. Então o cara vai. Então, tipo assim, vai lá, é o Wellington, é o outro. Wellington, Marquinhos, Vai tem vendo. vários. Luizão. Né? Luizão, propriamente. O Beraldo conseguiu renovar antes, mas o Beraldo ainda assim ele não sobe enquanto ele não renova. Tem vários. Sim. Cara, isso é Agora o verdade. Henrique Tem mesmo, vários. hein? O próprio Henrique Então agora. vejamos quantas barberagens num sistema obsoleto de base e você chega num quarteto agora talentoso, blindado, porque o contrato é com 80% do São Paulo para cada um deles. O modelo dos 4. Ufa, chegou 4. Aí quando o Casares chegou para vocês e falou assim, com o Grego ou quem quer que seja, eu quero 10 por ano. Eu não quero 4 apenas. Dá para entender o princípio, o aumento do espectro da captação e da possibilidade com segurança que você pode lucrar com esse cara depois. Porque não adianta subir o cara cru e sem contrato. Aí é pior para todo mundo. Sim. O cara joga 2 partidas boas, como o Marquinhos fez com o Crespo. Tchau. Né? Então, isso não vai. E você esteve, aí eu quero o seu testemunho. Eu tenho os relatos. Você esteve, eu tive com o William Gomes e o Tirone uma vez. Conversamos com ele num estacionamento. Você esteve com o Rian e o Ferreira conversando. Os caras estão prontos para jogar uma partida no time profissional? Eu acho que o Ferreira. Mentalmente. Acho que o Ferreira um pouco mais. O Por Ferreira conta um da pouco questão mais. também física. Parte certo? física. Mentalmente é difícil definir, né? O cara na entrevista ali, os dois são assim, de entrevista mais assim, nervosa, mas é normal, molecada não Claro. tem, obviamente, isso. Eu acho que o Hugo e o Ferreira são os dois mais assim, que eu confiaria em você lançar pra jogar num Paulistão de cara. Ótimo assim, exemplo. E o Rian também. Hugo já é um novo conceito de base. Primeiro, tem 20. Foi contratado. Estava emprestado por um time que é um time empresa que só revela o jogador. Não tem pretensão nenhuma esportiva. O São Paulo foi lá e contratou o Hugo, como o Palmeiras foi lá e contratou o Estevão. E Né? E é o que o São Paulo pretende fazer nesse novo ciclo. Então a base está num momento de completa reformulação. Mas tem uma safra boa. A utilização desses caras, eu acho que agora ela tem, primeiro, uma necessidade maior, pelo que se a vizinha não vai ter muito jogador. Segundo, eles estão blindados em termos de contrato, que é fundamental. Terceiro, que o técnico vai permanecer do profissional. E isso é muito importante, porque o que aconteceu com o São Paulo? Eu dou sempre o exemplo dos volantes. O Dorival, eu gosto do Negrutti. O Negrutti vai jogar com o profissional. Sobe o Negrutti. Sai o Dorival, entra o Carpini. O Carpini vê 2 treinos para temporada. Eu prefiro o Ibali. Sai o Carpini, vem o Zubeldia. Eu prefiro o Hugo.
3 jogadores, mais ou menos no mesmo setor, 3 técnicos diferentes, cada um gostou de um cara, acabou. O Ibali já foi, o Negruti rebaixou e tal. Se você não tiver um mínimo de continuidade de comando técnico, o aproveitamento desses caras tá na lama. Porque não tem nenhum Estevão e Hendrick que qualquer técnico vai chegar assim, não, esse aqui eu quero. Então, de repente, o Zubeldia gosta mais do William Gomes, o outro gosta mais do Henrique do Carmo e o outro gosta mais do Ferreira. Os 3 jogam na ponta, né? Então eu imagino que em 2025, com a permanência do treinador, com um mínimo de segurança com esse quarteto, com o título da Copa do Brasil, com a necessidade um pouco e com menos concorrência, porque é engraçado também, coitado do Carpini. O William Gomes e o Henrique têm que jogar, subiram com o Dorival. O São Paulo contratou o Eric e o Ferreirinha no começo do ano. Não contratou para as 2 pontas, então o Carpini vai aproveitar quem? Os caras que acabaram de chegar ou o cara de 16 anos? Não, os caras que acabaram de chegar. Né? Exatamente. E só em cima disso que você falou, a safra atual do São Paulo, Senna, passa muito pelo Edmilson. Tem um grande amigo meu que tá no São Paulo hoje trabalhando no feminino, inclusive, ele não gosta que eu fale o nome dele, mas ele era do SCA Brasil, era desse processo e ele me enviou. E, pô, tinha aqui essa mensagem, em 2021 ele me enviou. Cara, a gente tá enviando pro São Paulo 4 moleques, tal. Fica de olho nesses 2, Rian e o William Gomes. Então, assim, já foi um processo, já foi um processo. Né? Exato, o Hugo já veio mais pronto por empréstimo. Então, passou pelo SCA Brasil, que é um time formador, consegue formar bons jogadores. Mas tem muito esse lado da base, né, Senna, que a gente tava falando aqui. E fica o convite pra galera conferir o nosso documentário, que já tá no ar aqui na Arquibancada, Cotia Minha Vida, da história do São Paulo na Copinha, né? Tem, e aí entrou nesse ponto que vocês falaram, né? Porque, assim, a ideologia de Cotia era muito a formação de atletas, que em algum momento, como você fala, fica obsoleta essa parte, né? E aí você entra num cenário que, assim, manter aquilo tudo é caro. Pra cacete. É muito caro. Aquilo é uma cidade, né? Eu não tinha ido nunca lá, fui agora pra gravar. É enorme aquilo. E aí você vê esse dilema que você tem que formar, em algum momento você vai ter que continuar essa formação de jogadores, você vai ter que captar também, e aí é um tiro no escuro, tem muito atleta que vai sentir a mudança pro profissional e tal, mas essa molecada já vem com staff, já vem com empresário, um monte de coisa, gastos, né? E a gestão, que é outro ponto também, de como que você faz essa gestão e a transição depois pro profissional. Perfeito, porque até nesse aspecto, outro ponto que me passou, e essa transição, esse é o grande X da questão. Uma vez no profissional, o cara não quer descer. O cara não quer jogar. A gente teve 1000 exemplos nesse ano. Ninguém quis jogar contra o Novo Horizontino. O Igão não quis jogar contra o Novo Horizontino. O Henrique não quis jogar contra o Novo Horizontino. Os 2 estão inscritos na Copa São Paulo e não vão jogar na Copa São Paulo. Né? Então, a transição ela é tão... Não é queimar ou não. Apenas. É você já colocar o cara numa situação que ele não quer voltar. E aí a gestão, a gente fala muito com o Renan, companheiro de vocês e tal, que veio da base de São Paulo, lá atrás, pré-Cotia, aqueles que moram no Morumbi e tudo mais. Ele fala muito comigo. Não tinha essa conversa. Era assim, hoje você vai jogar na porra do Sub-18 e volta pra lá e vai jogar, filho. É isso. Hoje o jovem é tratado de uma forma completamente diferente, tem 1000 interesses do empresário. Uma vez no profissional, subiu. Para descer de volta é uma dificuldade. E aí falta jogo, muitas vezes, né? Quantas partidas o Henrique jogou no ano? Então, o Igão, né? E a gente teve recentemente o caso do Wagner Ribeiro, que ele solta lá na mídia, ele até se coloca como representante do Moreira, e o Moreira fala que não é. Mas ele é do Henrique, né? E aí, assim... E do Yang. E do Yang. Aí ele chia na imprensa, ele joga, né, ali. Os clubes, no geral, não só São Paulo, mas os clubes, no geral, são reféns de empresários, porque tem dívida, tem uma série de pendências. Aí você não pode entrar numa rota de colisão também, né? E aí você fica ali tendo que fazer aquele meio de campo. Até que ponto, né, também você tem uma autonomia para um treinador poder fazer essa transição numa boa e poder... que é o que eu falo, muitas vezes a narrativa ela coloca o treinador simplesmente como o único responsável por não promover ou rebaixar um jogador. Concordo que tem que ter essa questão que o Renan falou. Amigão, você não tem escolha, você vai. Acabou. Eu que estou gerindo o clube, eu estou falando que você vai. Tem que ter esse pulso firme.
Mas muitas vezes me parece que é confortável deixar essa narrativa que, é o treinador que não promoveu, é o treinador que claro. não fez. Sim, Né? É claro. É um processo. Acontece exatamente. muito. É mais complexo do que você pôr um cara do time profissional no banco ou fora do banco. Ou no campo ou não jogar. É outra história. Um buraco mais embaixo as histórias se juntam, né? Que é essa história da venda ou parceria com a base. Até que ponto essa parceria vai ter uma atuação em tudo? Na captação de 1,80 m para baixo eu não quero ninguém. Ou como é que vai ser a relação disso com o empresário dos caras? É um buraco tão profundo, né, sobre essa coisa que a gente está muito na superfície ainda, né? Exato. Gostou? Deixa seu like, se inscreve no Arquibancada Tricolor e a gente se vê numa próxima.